Bom dia, galera. Cara, eu tô sendo muito bem recebido nessa cidade, cara. Saí do aeroporto, cara, a Natália me deu sagu, cara. Tô apaixonado por Porto Alegre. Esse aí é o meu nome completo, pequenininho. Depois que o pessoal do Loop Infinito inventou front-end de moto, agora eu sou front-end de moto em tudo quanto é lugar. Eu vou matar o Caio. Eu sou estudante de sistemas de informações, vai fazer 10 anos. E essa palestra aqui, ela é um pouquinho da minha preparação para o TCC. Eu tô começando a fazer umas pesquisas muito bizarras sobre semântica, linked data, e aqui é o ponto, é o Kickstarter da parada, entendeu? Então, se você quiser me achar, GitHub, Twitter, Facebook, LinkedIn, Skype, whatever, qualquer lugar, eu sou Léo Beto Souza. Se eu não for Léo Beto Souza lá, esse lugar não importa. Tipo, o Google Plus não importa, eles não deixaram ser Léo Beto Souza. Eu trabalhava até outro dia na estante virtual, eles me mandaram embora, estou feliz pra caramba, e vamos começar. É que eu dei essa palestra outro dia, eu acabei de tirar que eu trabalhava na estante virtual, fiquei feliz com isso. Então, a gente trabalha de front-end basicão, assim, do início, é trabalhar com hipertexto, certo? A gente começa já a estruturar a informação. O que é hipertexto? É simplesmente informação estruturada. Você vai chegar lá, vai pegar o seu texto, vai fazer marcações e a grande graça da web é que essas marcações de hipertexto têm hiperlinks. E o que são os hiperlinks? São os links para os íntimos, né? São marcações no seu texto que fazem ligação com outro documento. Então, você tem textos interligados, e essa é a grande graça da web desde do início. Legal, tem alguém falando no WhatsApp. Cara, ainda é no grupo do WhatsApp do aniversário do Firefox, o Guilhermo, sabe o Guilhermo lá da Argentina? Ele se perdeu no Rio de Janeiro, o pessoal está discutindo. Então, hiperlinks. Como é que a história da web é? Você lembra lá? O Tim Berners-Lee estava lá no CERN e ele tinha um monte de cientista, tinha cada cientista na sua baia, cada sala tinha várias baias, aquele lugar grande pra caralho. Desculpa, não pode falar palavrão, né? Aquele lugar grande de pacas. Cara, compartilhar informação é complicado, né? Então, eu estou fazendo meu trabalho de pesquisa aqui, tem outro cientista lá do outro lado que está fazendo o seu trabalho de pesquisa também, e eu tenho que referenciar ele, eu digo, cara, o meu trabalho tem a ver com o dele, então eu faço uma referência, vou gratar a minha referência bibliográfica, vou fazer um link direto. E a web, no início, ela foi feita para isso, foi para compartilhar documentos. Foi para pegar esses documentos científicos ou não. Uma das primeiras páginas da web é uma fotinho lá da Cernet, e poder referenciar um ao outro. Então surgiu o hiperlink, foi, sei lá, a sacada sensacional do cara. E esses nossos documentos de hipertextos com hiperlinks e blá 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 são a nossa informação, é o que importa. Aqui, não importa a gente ter uma página se a gente não tem do que falar dela. A gente tem que ter alguma coisa. E o cerne da nossa parada é a informação, são os dados. Então, eu tenho um monte de informação, eu acho que ela é relevante, eu tenho que estruturar ela para que a máquina possa entender o que aquilo ali é. Então, a gente entra... informação são dados, eles são quase sinônimos. Então, a gente entra que eu vou começar a ter dados sobre outros dados. Esse é o significado de metadados. Eu tenho dados sobre aqueles dados ali. Então, vamos supor que a minha página, a minha informação seja o meu artigo científico lá, sobre whatever. Esse whatever, que é o sobre da minha página, já é um metadado sobre aquilo ali. O meu nome, esse aqui é o whatever de Leoberto Souza. Então, Leoberto Souza já é um metadado, é o autor da parada. Sei lá, a quantidade de caracteres, a quantidade de laudas, qualquer coisa que eu possa falar sobre aquele dado ali, sobre aquela informação, é meta-informação sobre aquilo. Então, o que eu quero que vocês peguem é esse, o conceito de meta-informação agora. Então, eu tenho informação sobre uma outra informação. É tudo que eu posso falar sobre aquilo ali.
E, cara, essa informação que eu tenho, ela pode ser texto puro, texto plano. Um documento HTML não é texto plano? Plain text. É texto. Então, cara, eu estou ali fazendo o meu documento HTML que tem um título, que tem informação sobre o autor, que tem coisas que são mais importantes do que outras. Então, alguém teve que, uma vez, chegar lá e falar, cara, eu tenho que marcar de maneira diferente o que é um título. Então, surgiram os H1s, os Ps, essas coisas todas. Então, o controle não é ali, é ali. Então, vamos lá. O title da minha página HTML é aquilo que descreve o meu documento, certo? A semântica da tag title é essa. Eu estou descrevendo o meu documento. O body já é o documento em si, é o conteúdo daquilo ali. Então, tudo que eu quero ser representado na página, na tela, ou não pensa só na tela, pensa no leitor de tela, na Spider que está lendo aquilo ali, em qualquer coisa. Então, o conteúdo principal é o meu body. Vamos começar a ficar um pouquinho mais complicado. Então, eu tenho um block quote. Um block quote é um conteúdo que eu retirei de outro lugar e eu estou colocando ali. Então, eu estou dizendo explicitamente, cara, tem algum lugar, em algum lugar, de onde eu copiei alguma coisa e eu coloquei aqui. Então, eu estou fazendo uma citação a esse lugar. Esse é o block quote. Então, eu tenho outras maneiras de dizer de onde veio isso. Mas aí, cara, eu tenho um div. Um div é uma separação no meu texto sem nenhum significado especial. Ele é só um tipo de separação que eu faço. Então, eu chego ali, crio uma divisão, div. Aquilo ali não é um parágrafo, aquilo ali não é uma coisa que eu copiei de outro lugar, aquilo ali é simplesmente uma maneira que eu resolvi de separar a minha informação ali. Legal. O spam eu ainda acho mais interessante ainda, porque lá, essas definições semânticas que eu peguei, eu tirei direto da MDN. Então, quando eu quero marcar alguma coisa, uma faixa de texto inline, que nenhuma outra tag HTML que eu tenha sirva para aquilo ali. Eu nunca achei uma tag que diga para mim o que é aquilo ali. Então, eu uso o spam. Usei um spam. Cara, isso não é bizarro? Aí, cara, aí eu tenho lá o head. O head da minha página é o lugar onde eu vou botar a meta-informação. Então, essa meta-informação pode ser meta-informação em si, ou até mesmo os scripts ou os documentos externos que eu estou referenciando, como o CSS, como, sei lá, seu documento lá do RSS. São coisas... Nota que tanto o script quanto, sei lá, o CSS da sua página são meta-informações sobre aquilo ali. O CSS é um arquivo externo que mostra como é que vai ser a apresentação da minha página. O JavaScript é um arquivo externo, sei lá, inline, que diz como é que vai ser o comportamento da minha página. Isso tudo é meta-coisas sobre a minha página. E eu tenho a tag meta. A tag meta ela usa para definir metadados do meu HTML. Então, eu posso botar uma meta ali, sei lá, meta geoposition, blá, blá, blá. Então, estou dizendo que aquela página ali, teoricamente, está posicionada numa lat long x. Ou meta description, blá. A descrição da minha página é blá. Então, agora eu consigo estender a semântica do meu HTML, seja usando uma meta dessas e colocando mais informação, além daquela semântica já específica de cada tag que eu tenho. Então, com a tag meta eu já sirvo para isso. Então, eu uso o vocabulário já conhecido de algum lugar e bota lá. Só que isso não foi suficiente, né? A gente não tem muito controle, não tem... Sei lá, eu sou meio da antiga, já estou uns 12 anos nessa vida. Eu lembro que, sei lá, bastante tempo atrás, era comum ver página HTML com 50 é exagero, 20
metas lá no head. Então, você tinha uma meta para geolocation, uma meta para description, uma meta para dizer que o robô faz não sei o quê, uma meta para... Cara, tinha meta até para dizer que era sua mãe. E... vamos ter que organizar esse troço, né? Então, o pessoal começou a criar um monte de coisa. A primeira tentativa, acho... não necessariamente nessa ordem, mas a primeira tentativa foi com microformat. Então, você chegava lá, usava as classes que são usadas para a apresentação do CSS para dar um significado novo para uma tag qualquer. Isso é meio zoado, né? Isso é uma super gambiarra. Concorda comigo, cara? Você usar uma classe que especificamente serve para mudar a apresentação da parada para dizer o significado. Então, sei lá, eu tinha uma classe vcard, visit card. E, cara, eu posso usar isso no CSS? Mas aí agora eu botei lá que a vcard é texto vermelho com fundo azul e vai ficar psicodélico. Tá, mas agora eu quero que o meu vcard mude de lugar. Mas isso não vai combinar ali. Cara, é sério, a primeira página que eu marquei com o microformat deu uma zona do caramba. Ninguém nunca tinha me dito que, cara, isso vai dar merda se você marcar com CSS. Se você botar um CSS específico para esses vcard, então a galera teve que começar, tá bom, o que é microformat você não pode botar no CSS. Nunca bote a apresentação nesse negócio. E, cara, esse negócio é meio zoado, é meio gambiarra, o parser é meio complicado. Aí, tá, RDFA. RDFA é um subconjunto da RDF, que você chega lá, a sintaxe da sua página tem que ser XML, então você tem que usar um XHTML válido, senão a parada fica zoada. Mas ele já tinha um negócio muito legal com os namespaces. Então, eu tinha um documento em algum lugar que eu representava aquela informação que eu tinha lá e eu podia buscar, eu já tinha chave e valor, e, mais ou menos baseado no RDFA, tem o microdata. O microdata é o RDFA mais permissivo, vamos dizer assim, e o Open Graph, que surgiu outro dia do Facebook, a gente vai falar um pouquinho sobre os outros dois. O microdata... Outro dia não, cara, tem uns anos. O microdata e o Open Graph. E, cara, microdata nada mais é do que chave e valor. Chave e valor. Sei lá, quem está acostumado com banco de dados não relacional, tipo, sei lá, MongoDB, chave e valor. Tem uma chave, tem um valor. Então, a minha chave pode ser nome, o meu valor, Leonardo. Acho que isso aqui é um basicão, né? Acho que todo mundo já lidou com... Vocês estão me ouvindo? Não? Tá? Beleza. Acho que todo mundo já lidou com chave e valor. E a grande diferença do microdata para o RDFA é que o microdata ele não tem os namespaces. Isso é uma grande crítica que, sei lá, que a comunidade de web semântica faz ao microdata, é a impossibilidade de eu declarar namespaces. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, tá de boa isso aí? Está enxergando? Tá beleza? Então, vamos supor que eu tenha um div. Eu posso chegar para ali e setar um escopo. Então, eu digo, cara, eu tenho um item, e o escopo do meu item é esse div. Beleza? Dentro desse item, eu tenho uma propriedade. Essa propriedade é name. O valor dela é Leonardo. Eu esqueci de mudar ele para Senac, cara. Eu mudei de lugar. Que triste. Então, eu estou no lugar, e esse lugar é o inferno. Então, eu tenho um div que é um elemento que cria uma divisão de texto sem significado especial nenhum. E agora eu estou dizendo que esse div ele tem um nome. O nome dele é Leonardo. Ele é um item, ele tem um nome e ele está no lugar. Ficou meio vago, né? Ficou vago pra caramba. Então, a gente vai precisar de ajuda. A gente vai precisar de ajuda de uma coisa muito legal chamada dados linkados. Eu tenho que dar significado para alguma coisa. Tenho que dizer que aquela coisa ali veio de algum lugar, que aquilo ali é algo. Então, eu tenho que referenciar aquilo ali. Lembra, a gente está na web são documentos linkados, a gente tem hiperlinks para tudo quanto é lado. Então, eu vou ter um hiperlink para algum lugar, sabe-se lá onde, com uma URL, e essa URL, que, lembra, representa um lugar único. Se você estiver seguindo
HTTP direitinho, você não tem que guardar estado, você tem que dizer que, cara, eu tenho uma URL, ela vai só para um lugar, e aquele documento vai ser sempre a mesma coisa. Sempre que eu acessar com aquela URL, seja aqui, seja lá, não sei aonde, eu posso mudar o idioma, mas é o mesmo conteúdo. Então, é referenciado por uma URL e que vai me dar o que é aquilo ali. Então, eu vou poder fazer coisas como essa. Então, vamos supor que eu tenha um artigo, e eu estou dizendo agora que o tipo dele é um esquema.org/person. Então, aquilo ali representa uma pessoa. Então, lá no esquema.org/person, eu tenho toda a representação de uma pessoa. Eu tenho dizendo o que uma pessoa pode ser, o que ela pode ter, o que significa uma pessoa, semanticamente dizendo. Então, eu posso ter um nome. Então, o meu nome é Leonardo Alberto Souza. Eu ainda posso diferenciar os meus 3 nomes diferentes. O primeiro, o segundo é o adicional, o último é o meu nome de família. Eu consigo ser bem específico só usando chave e valor, chave e valor, chave e valor. Eu sou um desenvolvedor web, eu moro... trabalho e estudo no Rio de Janeiro. Então, eu tenho um endereço, uma home location e um work location. Isso é um outro esquema, um outro vocabulário, que é um postal address, é o meu endereço postal. Então, eu estudo, trabalho e moro naquele endereço postal e ele fica no Rio. Sacou o poder disso? Agora eu posso chegar ali e dizer, graças a um esquema definido remotamente, em algum lugar da web, que aquele artigo ali se referencia a mim. E não sou eu. Não é só, sei lá, o esquema de pessoa, tem esquema de um monte de coisa. E esses esquemas remotos são nada mais do que definir vocabulários. Tipo quando você pega o seu dicionário ou, sei lá, o seu documento de estilo da sua página web lá que designers gostam de fazer. Aliás, continuem fazendo, isso é legal. Eu tenho um vocabulário, então eu tenho lá dizendo o que é um nome, eu tenho lá dizendo o que é um lugar, o que é um endereço, o que é, sei lá, cor de pele, o que é um monte de coisa. E vocabulários são partes importantes do processo de comunicação. Vocês só entendem o que eu estou falando porque eu estou falando um idioma que vocês entendem e eu estou usando palavras que vocês conhecem o significado. Se eu começar a falar cara, o que eu falei? Eu sei o que eu falei, porque eu pensei nisso, eu inventei uma merda aqui agora, mas eu estou usando, sei lá, sons e palavras que vocês não sabem. E na web é assim também, com máquina é assim também. Não adianta nada eu chegar e marcar que, sei lá, o nome é Leonardo, se quem está lendo, quem está interpretando aquela informação não sabe o que é um nome. O que é um nome? Nome é uma identificação de alguém. O que é uma identificação? O que é um alguém? Então, você tem que partir de pressupostos, sei lá, dos mais abstratos ou primitivos possíveis, para você começar a construir seu vocabulário. E Link de Data tem muito isso. Quem tiver a oportunidade de trabalhar e pensar nisso, por exemplo, a galera do... O Davidson está aí? O Davidson sumiu. A galera do Globo Esporte, eles têm um vocabulário bem legal de esportes. Então, como eles usam muita coisa lá de esportes, ele tem lá, tipo, dizendo o que é um jogador de futebol... 10 minutos. O que é um jogador de futebol, o que é um esporte, o que é isso, o que é aquilo. Tudo referenciando o que é bola. E a gente precisa dizer isso. Então, a gente pode trabalhar no... A gente usa esses vocabulários, ou você pode ir lá criar vocabulário. Tem um monte de vocabulário criado por aí. A minha pesquisa, por exemplo, lá na faculdade, a gente está trabalhando no vocabulário de medicina. A gente tem várias pesquisas médicas
E a gente está criando vocabulário de medicina já junto com a galera de medicina, junto com a galera de bioeconomia, e está sendo um negócio legal. Então, vamos lá. Esse aqui é um enxerto, é um snippet de código tirado da estante virtual. Eu tenho um produto, eu tenho um livro. Esse livro, ele tem um outro tipo, ele não é simplesmente um livro. Ele é um livro que também é um... Ah, está cortado. Que também são alguns produtos. É uma coleção de produtos. Esses alguns produtos têm um nome. Sei lá, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eles têm um autor, que é J.K. Rowling, e eu tenho 195 itens desses, livros desses no meu inventário, no meu estoque. Então, eu estou dizendo para a pessoa que está lendo aquilo ali, não só textualmente no browser, mas eu estou dizendo, sei lá, para um crawler, para alguém que está usando uma API para acessar aquilo ali, que isso pode ser acessado via uma API, que eu tenho 195 itens, e que o mais barato deles, aqui embaixo, custa R$7. Então, pensa no poder disso. Eu posso agora, por exemplo, criar um aplicativo de celular que, interpretando esse tipo de marcação em, sei lá, e-commerce por aí, que encontra preço de coisas mais baratas ou mais caros, me dá um alerta dizendo, cara, o preço é esse, o preço é X. Tá, você poderia fazer isso, sei lá, criando uma API gigante de, sei lá como, que acessa com várias spiders e isso e aquilo. Poderia, mas pensa que isso aqui é simplesinho, que você, como desenvolvedor front-end, pode marcar, em que o meu aplicativo de celular que acessa e compra coisa pode fazer isso. Ou uma extensão do Chrome ou do Firefox. Ou eu posso começar a conversar. Então, eu posso vigiar o e-commerce do concorrente lá. Não sei. O negócio é que a gente tem o recurso, e se a gente começar a usar o recurso, a gente pode começar a ter ferramentas, ou a gente tem a ferramenta, a gente pode começar a ter poder, sabe? A gente pode começar a poder fazer coisas com aquilo ali. Isso implica a vida da gente. Isso aqui usa um vocabulário saído lá do Good Relations, que é um vocabulário específico para e-commerces, para good são produtos ou bens. São bens que eu posso vender, então eu tenho relação entre bens duráveis, bens não duráveis, bens que são bens digitais. E o Good Relations ele foi a base do esquema.org para essa parte de e-commerce, bens e produtos e tudo mais. Então, eu tenho uma URL lá do vocabulário do Good Relations que diz que são formas de pagamento. Então, aqui eu posso dizer que o meu site aceita a forma de pagamento Visa, ou Mastercard, ou Diners, ou American Express, ou PayPal. Então, pensa que o seu, sei lá, aplicativo de celular fictício sabe, quando leu aquela página, que aquele e-commerce ele aceita X formas de pagamento. Então, sei lá, eu só quero pagar com um PayPal. Eu não aceito pagar na internet com outra coisa. Cara, na última vez que eu dei essa palestra, tinha a galera do PayPal lá, eles ficaram todos felizes, gritaram. Então, sei lá, eu tenho American. Eu tenho o meu cartão de crédito da American, eu só compro na internet usando aquele cartão de crédito da American. Então, se eles não aceitam, eu não vou perder meu tempo. Então, a gente pode começar a dar esse tipo de informação na nossa página. Assim como essa de métodos meios de pagamento que podem ser aceitos ou não, tem um tipo de frete que pode ser dado, tipo de envio. A gente tem, sabe, a possibilidade de fazer as coisas, a gente só não faz. Por quê? Porque, sei lá, porque ninguém usa. Mas ninguém usa porque ninguém faz. Ninguém faz porque ninguém usa, sabe, efeito tostinhas. Então, vamos começar a usar para ver se a gente começa a usar. Esse aí é um outro legal, também é tirado lá da estante. Eu tenho, na minha página, uma ação em potencial que pode ser feita. Essa ação em potencial é uma busca. Essa busca tem um alvo e blá.
Então, eu estou dizendo que a minha página tem uma ação que pode ser feita. Tem outras lá, tipo login, tipo dar play num vídeo. Mas essa da busca ela começou a ser usada há pouco tempo pelo Google. Então, o Google ele começou a ler páginas, identificar as páginas, os formulários de busca. E agora, não sei quem já viu, você pode fazer uma busca lá para um site qualquer e o Google ele abre um formulário de busca dentro da busca do Google, uma busca para o seu site. Só que, na maioria dos sites, se você fizer uma busca ali dentro, você cai dentro de uma outra página de resposta do Google, uma outra SERP do Google. E se você tiver uma marcação dessa daí e o Google aceitar, você pode fazer uma busca ali dentro e ele te mandar para o seu próprio site. Tem poucos sites que isso aí é aceito. E a segunda maneira de fazer isso... Porcaria, pessoal. Hã? Tem um mute. Tchau. Não, eu mutei. Ih, tá zoadaço. Valeu, Sérgio. Eu estou quase desligando a internet. Eu tenho usando JSON LD, que é JSON para link de data. Então, eu tenho uma página na estante virtual que tem uma ação em potencial, que é uma ação de busca, que é exatamente aquela mesma marcação que eu fiz lá. Então, agora, eu tenho várias maneiras de fazer aquela marcação ali, e essa é só um exemplo de LD. Como o tempo está corrido, eu não vou falar muito sobre isso. E o Microdata ele tem um negócio interessante, que é a Microdata API, de JavaScript. Eu vou mostrar um exemplo disso aqui rapidinho. Aqui é a página da documentação lá na W3C. E aqui é o meu blog. Ele tem lá uma página que eu fiz um About Me com um monte de marcação, blá, 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 parecida com aquele enxerto que a gente viu ali agora há pouco. E eu posso chegar aqui... Vocês estão fazendo sacanagem, não estão? Fala aí. Eu posso fazer uma consulta no meu DOM sobre o tipo de dado que eu estou marcando. Então, eu estou fazendo ali, estou pegando todos os itens da minha página que são esquema.org.person. /person. Todas as marcações de pessoa. Veio uma node list. Essa node list ela tem uma propriedade name, então... Olha, eu descobri que o nome da pessoa daquela dali é Leonardo Alberto Souza, Augusto de Jesus Souza. Então, como eu tenho uma node list, todo mundo está acostumado com getElement by ID, by tag name, by um monte de coisa. Ele vai me dar todas as propriedades, então eu tenho uma propriedade ali que é name. E eu posso pegar os valores. Como propriedades podem ser repetidas, eu posso ter vários nomes, ele me dá um array e você pode começar a acessar. Eu ainda não consegui pensar em alguma coisa útil para isso. Talvez porque ninguém ainda pensou em coisa útil, só no Firefox que tem. Tinha no Opera, só que o Opera, depois que começou a usar o Brink, ele dropou o Presto e não tem mais. Mas a API está especificada, sei lá, qualquer hora o time do Brink lá, ou do WebKit, whatever, resolve implementar. Mas é uma parada que existe e que pode ser usado um dia. E o Open Graph é diferente do... É parecido com o Microdata, é parecido com a RDF, só que ele dropou um monte de coisa de segurança.
A desculpa da galera do Facebook para o Open Graph é que eles... Cadê o controle remoto? É que eles queriam poder inserir as páginas externas ao Facebook dentro do grafo dele lá, do social graph deles, do grafo social, blá, blá, blá. Eles queriam poder fazer isso sem quebrar serviços de terceiros e tinha que ser fácil. Então, você pode simplesmente chegar lá, colocar uma propriedade Open Graph Title no seu documento e dizer que o title do Open Graph é aquele ali. Ah, mas, pô, já tem um title da minha página. Mas pensa que, sei lá, o title da sua página é usado para um monte de coisa, sei lá, inclusive para SEO. Então, você coloca aquele monte de buzzword esquisito lá no seu title e você não quer que isso apareça quando o cara compartilhar no Facebook. Então, você pode criar um title só para o Facebook. Então, por isso ele tem um nome diferente e eles inventaram um atributo HTML diferente que aquele property ali. E isso pode ser usado para estender o seu HTML, assim como o microdata é usado para estender o seu HTML. Então, eu posso ter uma descrição só do meu site, normalmente, que vai ser usada, sei lá, pelo Google, Yahoo, Bing, pelas search engines normais. Eu tenho uma que é a minha descrição específica que eu quero mostrar lá no Facebook. O Twitter chegou e falou, cara, isso aí é legal, quero usar também. E agora eu tenho um Twitter Description. Tanto o Twitter quanto o Facebook, que estão usando o Open Graph para essas shares sociais, para compartilhar coisas socialmente, eles criaram namespaces próprios, então tem aquele namespace de OG do Open Graph, tem o namespace do Twitter. E, por incrível que pareça, essa parada funciona. Eu tinha feito um artigo, sei lá, no meu blog lá, falando sobre Twitter Cards. Eu compartilhei esse artigo no Twitter. A internet do evento está zoada, não carregou um monte de imagem. Mas ele pegou o título que eu queria e a descrição que eu queria. E a imagem que eu queria, que não está aqui. O Twitter, você precisa de autorização deles para poder usar. Você tem que criar a sua marcação bonitinha lá com o Open Graph do Twitter, lá que eles chamam de Twitter Cards. Tem que entrar no Twitter, cadastrar o seu site, dizer que você usa aquilo e validar. Se tiver tudo ok, eles vão deixar você usar e vai aparecer sempre que alguém compartilhar, sei lá, o seu link no Twitter. O do Facebook é automático. Você marca o parser deles, quando você compartilhar lá, vai cachear no Facebook e vai mostrar para todo mundo. Quem tiver curioso, sei lá, sobre o Twitter, tem esse artigozinho meu teste à parte ficou até legal. E tem poucos desses por aí, por isso que eu escrevi. Então, para que serve o canonical do seu site? É para dizer o endereço canônico dele lá, o endereço dele que importa. Então, quando eu tenho vários documentos duplicados, pode ser acessado por várias URLs diferentes, para eu não compartilhar, para eu não atrapalhar essas engines, não confundir elas, eu crio uma URL única e digo, cara, olha só, eu prefiro que seja acessível via essa URL. Então, a URL canônica da parada é essa. Ah, mas, cara, quando eu compartilhar no Facebook, a URL é outra. Então, a URL é outra. E eu estou levando esporro porque está acabando o tempo. Então, eu posso botar, por exemplo, um parâmetro que, sei lá, a referência, a origem é do Open Graph, e quando o cara clicar lá no link no Facebook, vai cair ali. Ou, a última coisa que eu quero falar sobre o Open Graph, esse é o penúltimo slide, é que eles criaram um negócio legal, que é o... Vamos ver se carregou aqui. Que são... eu carreguei a página errada. Você pode agora, usando o login social do Facebook, criar na sua página objetos Open Graph específicos que disparam ações específicas no Facebook do cara.
Então, por exemplo, eu posso, no meu e-commerce, se eu estou logado no e-commerce, se eu tenho integração com a API do Facebook lá de login, quando o cara que tem uma conta no Facebook logar via login do Facebook, da minha página, eu posso disparar uma ação no profile dele lá, dizendo, cara, esse cara aqui comprou o produto tal no meu site. E, para fazer isso, eu tenho que estar marcado bonitinho com coisas do Open Graph. Então, tenho marcação de produto. Então, eu posso chegar lá e, cara, tem um produto, o preço é tal, então, acabei de comprar, sei lá, fralda para bebê na baby.com. Acabei de comprar o livro tal na estante virtual. Acabei de comprar X em algum lugar. E o tempo está acabando, eu não vou me alongar mais muito nisso. Eu vou subir esses slides, sei lá, daqui a pouco. Vou botar vários links para coisas externas. Tem um validador legal do Google, que é o que eles chamam de... Cadê? Não está aqui, não. Que eles chamam de Hit Snippet Testing Tool, que é para validar o seu esquema. Você tem outros vocabulários sem ser o esquema.org. Você tem o Data Vocabulary, tem o Good Relations, por exemplo, que é específico para e-commerce. Vale a maior pena você estudar esses negócios e dar uma olhada lá e marcar a tua página parecida com isso. O de produto, por exemplo, quando você marca e bota um preço, a busca do Google ele chega lá e mostra. Cara, esse produto está pelo preço tal, no lugar tal. Você tem o de review, ele te mostra lá a quantidade de estrelas que o cara ganhou, ele te dá um resumo. Cara, o de review é legal. Aqui, por exemplo, a culpa das estrelas. Ele sabe que no Scooby o cara tem 4,5 de 5, no Ponto Frio ele tem 5 de 5, sabe? Os reviews que o cara recebe lá. Isso tudo é tirado via esquema.org review. Então, são coisinhas que ajudam você, que, sei lá, vai te dar um destaquezinho. Pô, tu não tem mais vontade de clicar no do Ponto Frio do que no da FNAC? Porque o do Ponto Frio tem estrelinhas embaixo. A galera de SEO fala que esse esquema de review ele não afeta a posição que você aparece, mas que na SERP o usuário clica mais nos que tem estrelinha do que não tem estrelinha. Então, apesar de você não aparecer para cima, você recebe mais cliques. Então, se você tem um e-commerce, você ganha por clique, você ganha por alguma coisa, vale a maior pena ter isso. Eu ia mostrar aqui agora também, mas não vou mais. O Zeno, a gente estava conversando outro dia, ele botou uns negócios de uma marcação de microdata no webcomponents.org. Ele mandou por request para mim lá, pediu para eu analisar. E, sei lá, 2 dias depois que ele botou no ar, já tinha um monte de coisinha aparecendo na busca do Google. E, pô, foi bem rápido. Talvez o webcomponent seja uma página que seja indexada bem rápido, mas funciona e talvez dê retorno para vocês. Aqui. Eu ia dar exemplos, já mostrei alguns. Alguém tem pergunta? Não vai ter pergunta, porque eu estou proibido de fazer pergunta. Muito obrigado.